Jesus, ele sofreu, ele morreu calado, porque ele estava tão somente cumprindo um propósito de Deus, e era necessário que ele obedecesse. Tanto que em Hebreus fala que Jesus, ele, no sofrimento, ele desenvolveu a obediência. Às vezes a gente acha que o sofrimento é para nossa destruição apenas. Não. Muitos dos nossos sofrimentos é para desenvolver a obediência ao Senhor em nossas vidas. Nós precisamos aprender a obedecer, não apenas quando tudo está perfeito como eu quero, mas quando tudo está fora do meu controle, eu preciso continuar abençoando, porque Deus que me escolheu, que me chamou, que me salvou através do sacrifício de Cristo, Ele vai me ajudar para que todas as coisas elas sejam organizadas segundo o propósito dele. Porque quando eu vivo o propósito de Deus, a tendência no meu caminhar é as coisas irem se organizando dia a dia. Amém, igreja? Então, às vezes, não é fácil isso. Mas como Cristo, eu preciso aprender a obedecer. Aqui no versículo 19 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Como é que eu vou fazer discípulo de todas as nações? Aí ele diz aqui, o Senhor Jesus, ele diz: batizando-os como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também, além de batizar, eu preciso ensiná-los. Mas ensiná-los o quê? Ensiná-los a obedecer a tudo que Jesus ordenou para os apóstolos. É por isso que a palavra ela nos ensina, né, que o fundamento é quem? É Cristo. Cristo, ele é o fundamento da igreja, né? Toda construção, ela precisa ser em Cristo. Amém, igreja? Porque o fundamento é Cristo. Mas o que esse fundamento também, ele é apoiado naquilo que os apóstolos ensinaram. Por isso que é importante a gente ouvir o que Jesus disse através dos apóstolos, porque quem recebeu o que Jesus falou foram os apóstolos, e eu tenho que estar fundamentado nessas ordenanças que o Senhor deu aos apóstolos. Por isso que eu preciso olhar para o Evangelho e seguir o que o Evangelho diz. Porque Jesus levantou os apóstolos, para os apóstolos nos ensinar a obedecer tudo que Jesus já tinha ensinado para eles. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, que se for lançado outro fundamento, ou se for trazido outro evangelho, ou se for ensinado algo diferente do que já foi colocado, ou passado, ou ensinado, ele diz, seja anátema, seja amaldiçoado. Não é de Deus. Ah, mas um anjo veio e trouxe esse novo evangelho. Não existe. Ah, esse anjo, ele disse que ele assiste diante da presença do Senhor. É um anjo caído. Amém, igreja? Porque não existe e não existirá outro evangelho a não ser o que foi passado por Cristo aos apóstolos. E esse evangelho já está aqui na Bíblia e já foi selado. Não vai ser acrescentado mais nada à palavra de Deus. Toda a Escritura, ela já foi fechada. O que passar do que está escrito, seja anátema. Amados, é muito importante a gente estar fundamentado nessas coisas, porque a gente diz, mas estão trazendo uma coisa nova. Porque o Evangelho evoluiu, ele inovou, ele melhorou. Não existe. O que o Senhor apenas queria de mim e de você
era a obediência ao que ele já falou. Agora, se eu não entendi o que ele falou, preciso estudar para entender como obedecer e a forma de obedecer. Mas o que eu tenho que fazer, Jesus já falou. E já mandou os apóstolos ensinar. Eu não preciso trazer nada novo. Eu só preciso aprender com o que o Senhor já falou, a andar segundo o que Ele disse. Por isso que a obediência, amados, ela me ajuda a andar na fé. Porque eu dizer que tenho fé, mas eu só faço o que eu quero. Que evangelho é esse? É um evangelho humano, né? Urbanístico, onde o homem é o centro. E o evangelho de Cristo não é assim. Jesus ele disse: toda autoridade me foi dada. Toda autoridade está sobre Cristo. E como eu disse, eu repito a dizer, amados, Cristo ele é Deus. Amém, igreja? Cristo ele é Deus. Qualquer igreja que tenha se levantado e dizendo que crê em Deus Pai, mas não crê que Cristo é Deus, isso é mentira. Qualquer igreja que se levante e diga que crê em Deus e que crê em Cristo como um grande profeta e que o Espírito Santo é uma força, gente, se afaste disso. Porque Deus ele é trino, né? Deus Pai é Deus. Deus Filho é Deus. E o Espírito Santo também é Deus. Quando eu não entendia, eu orava: Pai, obrigado porque o Teu Espírito Santo fez na minha vida. Eu orava às vezes assim. Às vezes eu não conseguia orar: Espírito Santo Deus, obrigado pelo que eu agiu na minha vida. Eu achava que se eu fizesse isso, eu estava desmerecendo Deus. Quando só não tem entendimento, né? Mas quando eu entendi que tanto Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, os três são um. Se eu oro dizendo: Espírito Santo, muito obrigado pelo teu agir, me ajuda em nome de Jesus, eu estou orando para os três. A minha oração ela não é evocada ou direcionada a um, porque os três são um. Se a gente entender isso, a gente quando está orando para o Pai, está orando para o Filho e para o Espírito. Mas Jesus ele nos ensinou que a nossa oração tem que ser sempre em seu nome. Né? Mesmo que eu fale: Espírito Santo, me ajuda nisso, aí eu tenho que terminar como? Em nome de Jesus. Esse é o foco. Porque Jesus ele recebeu toda a autoridade, todo o poder dos céus e da terra. Então tudo tem que ser feito no nome dele, porque o Pai quis assim. O Pai quis exaltá-lo. O Pai quis dar a Jesus um nome sobre todo nome, para que todo joelho se dobre diante dele e reconheça que ele é o Senhor. Né? Foi Deus que quis. E o Evangelho, ele nos ensina isso. Ele nos ensina a glorificar Cristo, mas sem desmerecer Deus Pai e Deus Espírito. Porque os três trabalham de uma forma tão unânime, tão unida, tão gloriosa em nosso favor. E isso tem que ficar claro na nossa mente. Para a gente orar melhor, para a gente se relacionar melhor e para ninguém também nos escravizar ou nos enganar com falsas doutrinas e a gente achar que isso é o Evangelho. Eita, porque trouxe uma novidade. Esse profeta é poderoso. Porque não, gente. O que é poderoso já foi trazido por Cristo. Paulo disse que o Evangelho que Cristo trouxe é o poder de Deus. Aí as pessoas estão se esquecendo do que é poderoso de fato e buscando coisinhas que estão ocupando o lugar daquilo que é glorioso. Amém, igreja? Mas o que é poderoso você já recebeu. Você só precisa mergulhar mais e mais nele para que esse poder lhe tome
totalmente, e faça com que você seja uma nova criatura, e faça com que você viva uma novidade de vida, porque o que foi que Paulo disse? O que importa é que sejamos novas criaturas. Isso é o que importa. Nós temos que entender que quando o Evangelho veio para que o velho homem passasse. O Evangelho, quando ele veio também nos dar poder para a gente conseguir se despir do velho homem. Porque, olha, mas o velho homem, a gente despoja ele. A gente rejeita, a gente não aceita. É como uma roupa. Eu estou com esse paletó. Eu estou usando ele porque eu quero, sim ou não? Se eu não quiser, eu faço o quê? Tiro. Isso é se despir. Eu tiro. Então, o velho homem com suas práticas é algo que a gente escolhe abrigar ou não. Mas, pastor, eu tenho poder para isso? Tenho. Mas como? Porque Cristo te deu quando te deu o Evangelho. Agora, se eu não tenho o Evangelho, que é o Evangelho da obediência, aí não tem como eu me despir desse velho homem. O Evangelho, ele te dá poder. Porém, eu só tenho o Evangelho quando eu ando na obediência ao que o Evangelho diz. Que é isso que a igreja precisa entender. O Evangelho, ele é poder, mas ele é poder para aqueles que vivem o Evangelho. E viver o Evangelho é conhecê-lo e praticá-lo em obediência. Isso é viver o Evangelho. E às vezes a gente tem preguiça de ler a Bíblia, a gente tem preguiça de orar, a gente tem preguiça de conhecer o Evangelho, de conhecer Deus, de conhecer o que Deus tem para nós. Jesus, ele disse que quando eu amo, eu obedeço a sua palavra. Quando eu obedeço a sua palavra, ele se revela a mim. Amados, eu estava meditando esses dias sobre isso. Que glorioso! Quem pode conhecer Deus por si mesmo? Ninguém. Deus, ele quando quis tirar o povo do Egito e tirou, chegou a hora que Moisés disse: Senhor, eu quero ir mais profundo contigo. Já te ouvi. O Senhor, a tua voz é poderosa. O Senhor já falou comigo. O Senhor já me trouxe grandes revelações. O Senhor já me trouxe como é que eu tenho que fazer o tabernáculo. Já descreveu tudo. O Senhor já me disse como é que eu tenho que fazer com o povo. O Senhor revelou a mim sinais e maravilhas. E o Senhor fez sinais e maravilhas através da minha vida. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor tem mais. Eu quero ver tua face. Olha só, gente. Que ousadia, né? De Moisés. Eu quero ver tua face. E o Senhor, o que foi que o Senhor disse para Moisés? Moisés, todo homem que me vê, vai acontecer o quê? Morrerá. Porque a carne não suporta a presença, a glória de Deus. A presença de Deus é tão poderosa e tão grande, e a glória de Deus é tão gloriosa, que o nosso corpo carnal, ele vira pó, se desfaz com essa glória. A gente não consegue nem olhar para o sol direito. E a glória de Deus é muito mais reluzente. É muito mais intensa e poderosa. Mas o Senhor disse: olha, eu vou permitir que tu me veja, mas eu vou colocar a minha mão sobre ti. E quando eu tirar, você vai ver minhas costas. Você vai ver uma parte da minha glória. Amém, igreja? E assim aconteceu. Moisés viu aquilo. E foi tão poderoso. O mínimo de Deus que ele viu já foi poderoso. E ele viu pela fenda da rocha. Ele não viu totalmente. Mas aquilo já foi poderoso. Mas ele só viu por quê? Porque Deus quis se revelar a ele.
Se Deus não quisesse, ele nunca iria ver Deus, porque Deus é espírito. Nós somos o quê? Matéria, carne. Mas nós nascemos de novo. Amém? Então hoje nós temos que ser espirituais, por quê? Porque o nosso espírito ele foi recriado, ele nasceu de novo. A carne, ela não se converte. A carne tem que ser subjugada. A tua carne ela nunca vai mudar. A tua carne ela tem que ser despojada. A tua carne a ela tem que ser exposto o evangelho e ela tem que se submeter. Por isso que a semana passada eu disse que quando eu não oro, quando eu não leio a Bíblia, quando eu não jejuo, eu me torno a pior pessoa do mundo. Porque eu me torno quem eu sou. Uma carne podre que veio do pó e vai ter que voltar para o pó. Olha, a carne ela não vai ser transformada. Amém? Mas quando Jesus veio, ele disse, olha, eu vou te dar um novo espírito. Vou fazer de ti um novo homem. Mas é o evangelho que me ajuda nesse processo. E é a obediência ao evangelho que me ajuda nesse processo. Por isso que eu preciso o tempo todo estar seguindo o que a palavra diz. Tendo uma vida de comunhão com Deus, de oração, de jejum, né? Para que a minha carne seja subjugada e crucificada o tempo todo. Para que eu consiga me submeter às ordenanças do Senhor e assim viver uma nova vida para a glória de Deus. Então, o que foi que Jesus disse? Que se eu amo, eu obedeço o quê? Sua palavra. E quando eu obedeço a sua palavra, o que é que ele faz? Ele se revela. Então, ninguém por si mesmo tem poder para conhecer a Deus. Mas Jesus disse, olha, se você obedecer minha palavra, que esse é o sinal de que você me ama, eu vou me revelar a você. Ou seja, eu vou aparecer para você. Eu vou deixar você me ver. Eu vou deixar você se encontrar comigo. E é esses encontros que marcam a nossa vida. Porque eu leio o Evangelho para conhecer Cristo. Porque eu oro para conhecer Cristo, ter um relacionamento, e através desse relacionamento eu conhecê-lo. Porque eu jejuo para a minha carne entender que eu sou falho, que eu sou pó, e eu não posso fazer a vontade dela. Quando eu vou entendendo esses processos, que esses processos são meios para que eu conheça Cristo, né? Porque é o que Paulo diz lá em Efésios, que a gente precisa ir amadurecendo até se tornar varão perfeito. E esse varão perfeito é como? Vocês lembram o que esse texto diz? Ele diz que varão perfeito é ser a imagem de Cristo. Ser varão perfeito é ser parecido com Cristo. Olha que glorioso. Isso é ser varão perfeito. E eu vou ser parecido com Cristo a cada dia que eu tiver um relacionamento com Ele. À medida que eu o busco, eu o amo, eu temo a sua palavra, eu amo o Evangelho e obedeço o Evangelho, aí Ele vai se revelando a mim. Eu vou desejando e vou fazendo isso e Ele vai se revelando. E essa revelação, ela vai ter uma hora que eu vou me parecer tanto com Ele, que Ele vai dizer, não tem para que você ficar mais no mundo não, bora. Ele vai me levar. A gente ainda não foi levado, porque a gente ainda não se parece com Cristo. Amém, igreja? Porém, nós estamos nesse processo. É um processo fácil? Não. Por isso que a obediência, ela é a essência do Evangelho. Amém, igreja? Porque é o seguinte, Jesus ele veio para restaurar um plano original que foi destruído. No começo, quando Deus criou o homem para a obediência. Sim ou não? Deus disse, cuide do paraíso que eu criei. Agora eu vou te pedir uma coisa. No meio do paraíso existem duas árvores.
A árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu achava que já era 8h20, já deu um pânico aqui. Como está cedo, né? Glória a Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E o Senhor disse o quê? Você pode comer livremente. Olha só, gente. Como o homem é. O homem ele podia comer quase tudo do paraíso. Não é isso? Você pode comer livremente de tudo. Só não coma da árvore do conhecimento. Deus só pediu isso. Tá? Deus só pediu uma coisa. Só uma coisa Deus pediu. Para que ele continuasse em comunhão com Deus. Para que ele continuasse em relacionamento com Deus. Para que ele pudesse cuidar do que Deus criou. E aí o que foi que o homem fez? O homem desobedeceu. Isso está em Gênesis 2, versículo 8 e 9, como também 15 e 17. E a queda está em Gênesis 3, 11. Isso aqui é a título, porque se eu for ler todos os textos, a gente vai passar muito tempo. E a gente não vai estar voltando para a origem. Não é? Vocês estão vendo? A pastora não vai estar voltando para a origem, a gente está voltando porque assim, a gente precisa entender a origem, para entender o plano de Deus, entender por que Cristo veio para restaurar esse plano, e entender que para que eu esteja nesse plano, e para que essa restauração me alcance, eu preciso fazer o que Deus pediu desde o início. A obediência não é algo de agora, é algo desde o início da criação. Ao longo da história, amados, a gente vê Deus exigindo do homem a obediência. Deus trouxe os mandamentos justamente porque Deus, olha, a minha vontade é essa, gente. Quer viver, quer ir bem, quer prosperar, quer ser abençoado, obedeça. Se não obedecer, vai vir a maldição. Então, desde o início, Deus ele foi ensinando o homem a obedecer à vontade dele, porque o homem quebrou o relacionamento com Deus pela desobediência. Amém, igreja? A desobediência de um homem trouxe morte, trouxe condenação, trouxe destruição. Essa desobediência foi o pecado. E a geração seguinte, ela continuou nessa desobediência. Mas a palavra diz que pela obediência de um homem, oh glória, todos foram restaurados. Aí Jesus obedeceu para eu desobedecer? Não, é ilógico. Está fora do senso comum. É irracional pensar que Jesus ele tinha que ser obediente, mas eu não, eu vivo um evangelho de Cristo, que é o evangelho da graça. E o evangelho da graça é o seguinte: eu sou livre. E ser livre quer dizer que eu não preciso me submeter a certas coisas. Ser livre é que eu faço o que eu quero. É verdade? Quem não entende a verdadeira liberdade, porque a liberdade que Cristo veio trazer foi a liberdade da prisão do pecado. Não foi a liberdade de eu querer o que eu quero e fazer o que eu quero. Não foi essa liberdade que Jesus veio trazer. Jesus veio trazer a liberdade do cativeiro que nos encontrávamos, que era o pecado. Isso, a verdadeira liberdade. É libertinagem. Porque Deus criou o homem para ser um ser obediente. E Jesus ele veio mostrar qual era o padrão de Deus para a humanidade que foi perdido ao longo das gerações.
Adão foi o primeiro homem. Adão precisava obedecer. Adão não conseguiu obedecer. Adão desobedeceu. Adão trouxe morte, prisão e destruição. Jesus veio para restaurar o padrão original. Não é isso? Ele veio restaurar. Então, para restaurar, Jesus tinha que fazer o quê? Quem pode me dizer? Obedecer. Se o padrão original de Deus foi quebrado pela obediência, como é que se restauraria? Foi quebrado pela desobediência, como é que se restauraria? Pela obediência. E nenhum homem ao longo da história conseguiu obedecer. É isso que a gente precisa entender. Nenhum homem conseguiu obedecer fielmente. Por isso que o Filho veio. Por isso que Jesus se fez homem. Por isso que Jesus deixou toda a sua glória, todo o seu poder, toda a sua autoridade, né? Se despiu de tudo e se humilhou. E agora Deus, o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, se fez homem como eu e você. Deus agora passou a ter uma natureza como a nossa, humana. E como homem, ele agora iria restaurar a ordem divina. Amém, igreja? Veja que, assim, não é que existia um plano B. O plano de Deus era que o plano original dele fosse restaurado. Que às vezes as pessoas dizem, porque Deus agora fez um plano B e agora Jesus veio. Não, quando a gente olha o que Jesus fez, ele fez apenas cumprir o que Deus pediu desde o início. A obediência. Foi isso que ele fez. Tanto que ele disse, eu não vim trazer nada novo. Né? Tanto que quando a gente olha em Mateus, capítulo 5, sobre as bem-aventuranças, e em seguida a gente já vê ele falando sobre a guarda dos mandamentos, a gente não vê ele dizendo, olha, vocês não são mais obrigados a guardar nenhum mandamento. Olha, os mandamentos foram extintos. Ele disse isso? Pelo contrário, ele atualizou. Né? Aí Deus tem poder para atualizar as coisas. O homem não. Oi? Ficou mais difícil agora. Né? Porque o que a gente está vendo é que o homem quer atualizar a Bíblia, mas atualizar tirando coisas para não mais obedecer. Jesus, quando ele atualizou acrescentando. Porque ele disse, olha, eu como Deus, eu não via como vocês veem. Como Deus, eu estou vendo que vocês pecam não só quando se prostituem, mas quando vocês olham e desejam, vocês já estão pecando. Então, como ele vivenciou o que a gente vive, a diz, precisa ser atualizado, está ultrapassado. Mas no sentido de melhorar e acrescentar, não tirar. Ele não tirou. Ele não disse, agora vocês estão desobrigados da prostituição. Pode se prostituir à vontade. Jesus nunca disse isso. Tá certo, gente? Então, Jesus, ele para restaurar o plano de Deus, ele tinha que ser obediente. E se nós queremos ser salvos e cumprir também o plano de Deus, nós também precisamos ser como Cristo, obedientes. Por isso que Jesus, quando ele se encontrou com os discípulos, ele é como se dissesse para os discípulos, olha, vocês duvidaram de mim, mas é o seguinte, vocês agora precisam crer. Porque eu escolhi vocês e vocês precisam levar essa mensagem que eu trouxe para toda a humanidade. Vocês precisam fazer com que eles sejam meus discípulos. E eles vão ser meus discípulos se fizerem o que eu fiz, andando em obediência ao que eu pedi para vocês ensinarem para eles. Isso é o Evangelho. Amém, igreja?
E os discípulos fizeram isso. Fizeram isso de uma forma tão maravilhosa que eles foram capazes de dar suas vidas para cumprir o plano de Cristo. Eles morreram por causa dessa missão. Olha como eles foram obedientes também. Né? Por isso que o que eles fizeram também repercutiu, e por isso que o próprio Cristo vai exaltá-los. No templo vai ter 12 colunas de sustentação. E em cada coluna é o nome de um apóstolo que levou o que recebeu de Cristo para a humanidade. E para eu levar esse evangelho para outros, eu preciso ser um padrão, um modelo, um exemplo. Eu preciso aprender a obedecer para ensinar outros também a obedecerem. Eu preciso crer em Cristo de tal maneira que isso me impacte, me preencha, me tome, aonde eu entenda, não, toda a minha vida não faz sentido se eu não conhecer Ele, se eu não fizer a vontade dEle. O que está sendo hoje ruim é porque a gente está vendo cristãos sem curso, sem rumo, perdidos, né? Sem direção, porque acham que o foco da vida deles é ser feliz. Acham que o foco da vida deles é prosperar, é ter bens, é ter carros e casas, é ter um bom salário. Acha que o plano da vida dele é esse, mas não é. O plano da nossa vida é aprender, é conhecer o Evangelho para obedecer. E à medida que eu faço isso, o Senhor vai me levando a cumprir o propósito dele, que é atrair outros para Deus. Chamar aqueles que estão longe para perto. Resgatar aqueles que estão nas trevas. Chamar os perdidos. Retirá-los da condenação. Retirá-los da prisão infernal. Esse é o propósito de Deus. E à medida que eu vou cumprindo esse projeto, aí Deus, Ele que sabe, que conhece o nosso coração, Ele vai nos dando o que queremos e o que precisamos. Amém, igreja? Deus, Ele sonda o teu coração. Ele sabe o teu anseio, a tua dor, a tua luta, o teu sofrimento. Ele sabe tudo. Mas e por que você tem orado e Deus não tem feito, não tem respondido, não tem agido? Porque muitas vezes não é só oração, é um posicionamento também. Deus, Ele quer uma postura tua. Ele quer que você comece a entender que você tem que priorizar o reino dele e a justiça dele. Aí o que é que vai acontecer? Ele vai acrescentando o que você precisa. Ele vai mudando a sua vida. E automaticamente as pessoas vão vendo essa mudança e vão dizendo: mulher, rapaz, homem, o que foi que aconteceu? Tu tá tão diferente. Mas essa diferença não é só no bom vestir. Porque até isso Deus vai fazer. Vai fazer de você um príncipe e uma princesa. Você vai ter boas roupas. Amém? Só que esse não é o foco, não é isso? Deus, Ele vai fazer isso para que você revele ao mundo que o teu Deus é dono do ouro e dono da prata. Que você não ama essas coisas, mas como você ama o plano de Deus, como você ama o projeto de Deus, como você sonha os sonhos de Deus, aí Deus, Ele vai te dando entendimento, maturidade, sabedoria, direção, e Ele vai te conduzindo pelo seu Espírito, e aí você vai crescendo a cada dia em graça, em conhecimento, em sabedoria, e isso vai te dando estruturas para você ir alcançando coisas novas e manter, e o Senhor vai te levando para patamares maiores e maiores e maiores e maiores, a ponto de você conseguir representá-lo em todo lugar que você for. Porque tem pessoas que Deus vai usar como empresário para empresários. Tem pessoas que Deus vai usar na política para políticos.
Tem pessoas que Deus vai usar nos tribunais, para o juiz como juiz. Tem pessoas que Deus vai usar lá na área médica, na medicina, como médico. E quem são esses? Eu e você. Amém, igreja? Eu e você. Só que o foco meu não é ser médico para ser rico. É ser médico para cumprir um plano, um propósito, uma missão. Aí Deus ele vai lhe ajudar, vai abrir as portas, vai lhe dar entendimento, vai fazer você passar na faculdade. Mas quando o foco é diferente, quando você só trabalha por causa do dinheiro. Eu me lembro quando eu fui trabalhar na Meia. Que dia terrível. Eu ainda não estava tão focado. E a reunião foi uma reunião chata. E eu já saí de lá dizendo, oxe, aqui não é para mim não, amanhã nem venho. Mas quando eu cheguei em casa, o Senhor disse, vá. Porque é lá que eu vou te usar. Eu digo, meu Deus, é lá na dificuldade que eu vou resplandecer a minha glória. E eu vou ser honrado através de ti. Então eu fui trabalhar num lugar para ser perseguido. Mas foi em meio à perseguição que eu consegui exalar Cristo. Olha só, gente. Sabia que no Coliseu, aquele ato daqueles cristãos de entregarem seus filhos para a morte primeiro e de ficar evangelizando o povo, imagine quantas vidas ali não se renderam a Cristo. Porque em meio àquele sofrimento, eles estavam exalando Cristo. Eles não estavam ali simplesmente sofrendo e com medo, Jesus, eu vou morrer, me ajude, me livre. Não, eles estavam de forma ousada. Filho, eu lhe amo, mas eu preciso cumprir o plano de Deus. Entregava o filho primeiro para ser morto e começava a falar de Cristo e a adorar. Eram devorados pelos leões adorando ao Senhor. Que cena forte. Agora, por que essa cena forte? Porque eles estavam ali exalando Cristo, eles entendiam qual era o propósito de vida deles, qual era o chamado deles, e Deus cumpriu. E Deus vai recompensá-los toda dor e todo sofrimento. Porque a nossa alegria indizível vai vir na eternidade. Cristo vai nos recompensar, gente. Se o Senhor quiser que eu seja feliz aqui na terra, glória a Deus. Mas também se Ele quiser que eu passe por luta o tempo todo para exalar Cristo, também glória a Deus. Mas em meio à luta eu não posso ficar cabisbaixo e com o rosto de desespero. Eu preciso estar sempre motivado porque eu estou fazendo a vontade do meu Deus. E isso é o que importa para a minha vida. E isso é o que me traz paz. E isso é o que me traz alegria. Só que hoje estão ensinando um evangelho diferente. O evangelho de facilidades. O evangelho do dadá. Sabe o que é dadá? As duas sanguessugas de Provérbios. Né? Era a dadá. Só sugar, só sugar. As pessoas acham que Cristo é uma fonte inesgotável e que eu preciso sugar tudo que eu quero. Mas que eu não estou aqui para obedecer e para cumprir um plano. Que ilusão. Né? E às vezes a gente já evangeliza assim. Vá para a igreja porque, olha, a tua família está destruída, Deus vai restaurar. Ah, você está passando por uma financeira, Deus vai resolver. A gente às vezes quer mostrar que eles vêm para a igreja não para ser salvo, mas vêm para a igreja para receber algo. Está errado também essa forma de ensinar. Cristo é a tua vida. Cristo é a tua salvação, Ele é tudo para você. Ele é a paz que excede todo o entendimento. E a gente precisa, amados, estar bem fundamentado em Cristo para ensinar essas coisas para as pessoas. Glória a Deus.
Vamos abrir aqui a palavra do Senhor. Romanos 5, versículo 12. Amém, igreja? Diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E agora o versículo 19 diz: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Então Adão, ele trouxe a morte e destruição pela desobediência. Jesus, pela obediência, né, ele trouxe a restauração. Amém, igreja? Aí agora vamos abrir 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Amém? Encontraram? 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Glória a Deus. Diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Que glorioso, né, gente? Jesus não tinha nenhum pecado, mas Deus tornou ele um pecador por causa de nós. Que amor, né? Mas Deus, ele fez isso para quê? Para que toda a humanidade seja regenerada. Então eu preciso entender que Deus fez isso, Deus, ele tem um plano e eu agora faço parte desse plano. As pessoas não estão entendendo o plano de Deus, não estão entendendo nada, por isso que não obedece, por isso que não congrega, por isso que não serve. Não é de não serve, de não prestar, mas servir no sentido de serviço. Às vezes a gente não é aquela pessoa servidora. Um vizinho está precisando, eita, vamos lá ajudar uma pessoa na rua. Às vezes a gente não tem mais compaixão. Cristo também vai ser revelado em nós pelo nosso serviço também. A gente precisa servir mais uns aos outros. Primeiro os da fé e os demais. Para que as pessoas vejam Cristo em minha vida por isso também. Amém, igreja? Vamos abrir agora Romanos 2, versículo de 6 a 11. Romanos 2, de 6 a 11. Amém, igreja? Isso aqui já é um despertamento para a gente. Porque o que foi que eu falei? Que o plano original foi ruído por causa da desobediência. Mas Deus mandou Jesus para que pela obediência ele pudesse restaurar esse plano. Tá? Então, o Evangelho, ele é a restauração do plano original de Deus. Mas o Evangelho, para que ele seja a restauração, eu preciso conhecê-lo e obedecê-lo. Então eu preciso aprender a obedecer como Cristo.
para que eu seja salvo e possa também salvar a muitos, levando eles a obedecerem. Porque o que Jesus pediu para os apóstolos foi isso: batize-os e ensine a obedecê-lo. Como é que eu vou ensiná-los a obedecer se eu ainda não aprendi? Como é que eu posso ensinar o que eu não aprendi? Entende? Não é isso, igreja? Estão entendendo? Glória a Deus. E isso tudo é só uma recapitulação, para a gente ficar mais consciente. Agora, Romanos 2,6 diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Isso a gente tem que entender, porque é o seguinte: se eu não obedeço, eu vou receber a retribuição. Se eu obedeço, eu também vou receber a retribuição. Mas a retribuição de quem obedece e de quem desobedece são iguais? Hã? Deus é justo ou injusto? Justo. É por isso que já lá em Malaquias, eu amo aquela passagem, quando Malaquias diz: eis que haverá um dia que Deus ele fará, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. A gente poderia dizer entre o que obedece e o que não obedece. Mas, pastor, isso é falado certo, gente, mas vai chegar o dia. Mas muitos já morreram e cadê a retribuição? Vamos ver quando for se encontrar com Cristo. Vai ter um dia que todos vão estar diante do tribunal de Cristo para receberem segundo os seus atos. Sim ou não? Vai ter esse dia. E às vezes a gente não sabe o que a pessoa está passando interiormente. A dificuldade, a luta, a guerra interna. Vamos continuar. Versículo 7 diz assim: Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade. Olha só, gente. E seguem a injustiça. Está vendo? O apóstolo Paulo sendo usado pelo Senhor para dizer: olha, Deus é justo. Se você obedecer o Evangelho, você vai ser recompensado de forma gloriosa. Porém, se você não obedece, olha, se você for andar de forma contrária, entenda que vai ter uma retribuição. Porque eu posso cair do meu estado original se eu não vigiar. Por isso que a palavra diz que os que estão em pé, vigiar para não cair. A salvação pode ser perdida, gente. Entende isso? É necessário a igreja entender isso. A salvação pode ser perdida. E o apóstolo Paulo foi usado com muita veemência para ensinar isso para as pessoas. Que chamam ele de o proclamador da graça. Mas em meio à graça que Paulo ensinava, ele ensinava junto à obediência. Ou seja, ele estava falando a mesma palavra que Tiago falou. Tiago disse que a fé sem obras é o quê? Morta. Aí queriam tirar Tiago da Bíblia porque diziam que Tiago estava se chocando com Paulo. Mas na realidade Tiago estava falando a mesma coisa que Paulo falou. Aí assim, Paulo falou muito da graça, mas olha o que é que ele diz, que Deus vai retribuir a cada um. Se for injusto, vai receber injustiça. Então, ele está aqui mostrando que essa graça, que é pela fé, ela precisa de obras e de obras justas, que honrem, que glorifiquem. Estão entendendo, igreja? Continuando aqui no versículo 9, obrigado. Haverá retribuição e angústia para todo ser humano que pratique o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, que isso aqui é obedecer, Primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Olha só.
Deus ele não faz acepção e diz, esse aqui é mais bonitinho, ele pecou, mas eu vou poupá-lo. Deus faz isso? Não, ele é justo. Aí como ele é justo, ele disse primeiro para Israel. Israel foi o primeiro povo que conheceu Deus. Se Israel pecar, vai ser o primeiro a ser punido. Também se Israel obedecer, vai ser o primeiro a ser recompensado. Ô glória! Está vendo como Deus é? Deus disse, o meu primeiro filho, vou pegar ele, olha, vocês vieram depois, vocês eu vou tratar de um jeito, mas Israel eu vou tratar. Existe isso? Para com Deus não. Deus é justo. Continuar aqui. Vamos ler agora o versículo 13. Que diz assim: porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Então, amado, conhecer a lei e não praticá-la, ou seja, não obedecer, isso faz diferença? Mas não. Porque quem vai ser justo não é quem conhece. Vai ser justo quem conhece e obedece. Que esse obedecer, entenda que esse obedecer é uma ordem divina para a gente praticar o que ele está dizendo. É como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos, o início da palavra que eu li. Jesus disse, olha, ensine eles a obedecer tudo o que eu ordenei. Jesus estava dizendo o que para aqueles discípulos? Vocês não estão praticando o que eu passei para vocês? Faça com que eles pratiquem também. Isso. Eles estavam vivendo aquilo e eles precisavam fazer as pessoas viverem daquele jeito. Então, entenda que também o Evangelho é uma vida de prática, em obediência ao que Cristo disse. Porque eu posso citar todos os versículos bíblicos, mas se eu não obedeço eles, não faz diferença. Né? Então eu preciso aprender a ouvir e obedecer. Então assim, Paulo está trazendo aqui para nós um alerta, mostrando que o Evangelho ele é obediência. O Evangelho, vamos fazer um hashtag agora. Hashtag Evangelho é igual a obedecer. É o quê? Falei errado, foi? É hashtag, é? Arrastado, né? Eita, glória. Vamos mudar. Fazer mais treino de fonoterapia. Tomar mais a canetinha na boca e... Eita, tá na veia, né? Tá na veia. Glória a Deus. Então, gente, Evangelho é igual a obediência. Jesus mostrou isso para os discípulos, né? Os discípulos estão mostrando isso para a gente. E nós precisamos mostrar para as gerações futuras. Gente, que triste está a geração hoje dos jovens. Porque os pais não têm ensinado os seus filhos a obedecer. E muitas vezes os pais estão sendo aqueles que estão protegendo demais. E essa proteção tão intensa está impedindo de amadurecerem. E eles estão pessoas que não estão aprendendo com o sofrimento a obedecer. E está trazendo, essa geração está uma geração pobre de cultura, pobre de conhecimento, pobre de relacionamento, pobre de senso de obediência. E isso está trazendo uma destruição em massa. Eu fui antes de ontem para o supermercado. O gerente estava lá, uma pessoa chegou na fila da carne. Que absurdo, só tem 2 açougueiros, a fila aqui. O gerente, gente, não é culpa nossa. Nós temos 12 pessoas trabalhando nesse setor diariamente, só tem 2 porque os restos faltaram.
Nós vamos demitir 5 e recontratar. O que acontece é que os jovens que estão vindo não querem trabalhar. Acha que é difícil, deixa e vai. A gente não está vendo mais um jovem resiliente, perseverante. No meu tempo, eu não tinha mãe. Quando eu estava trabalhando, me chateei com o dono da empresa, quis ir embora, mas ia para onde? Porque você não tinha mãe. Mas justamente, se eu tivesse, ia impedir de eu ser quem sou hoje. Mas o jogo de hoje, porque tem pai, não vou. Aí o que é que a gente tem que fazer? Ensinar os pais a como proceder. Ah, saiu do emprego, volte. Vá lá, peça desculpa e volte. Aguente, porque eu aguentei. Peça desculpa ao patrão e diga, eu me arrependi. Minha mãe me deu uma chamada de atenção, eu sei como tem que fazer. Me aceite de novo. Mas os pais, em vez de fazer, não, filho, não, eu lhe dou comida, venha. Está errado. Hã? Esse emprego é muito ruim e os pais estão apoiando os erros. Ah, lá eu não quero, eu não fui criado, pai, para ser humilhado na empresa, não. Eu fui humilhado que só, mas isso me ajudou a forjar o meu caráter. Não me destruiu, não, gente. Não me destruiu. Só me tornou uma pessoa melhor. Então, o sofrimento nos aperfeiçoa, entenda isso e permita que o seu filho passe. Porque se você for botar o seu filho debaixo da asa, sabe o que é que vai acontecer? Depois o seu filho vai lhe trazer uma dor tão grande que você pode até morrer por isso. Desgosto, decepção e uma angústia. Porque você poderia ter feito algo e não fez, livrou demais. Não pode. Tá? Então já é um alerta para a gente. Vamos obedecer e ensinar nossos filhos também a obedecer. O que a gente puder ajudar eles, ajuda, mas também ajude eles a ter caráter, a ter firmeza, a ter resiliência, a ter sonhos e planos. Mostre para ele, se você não trabalhar hoje, meu filho, mesmo que você faça uma faculdade mais na frente, pode ser que com o curso você não consiga um emprego. Tem tanto hoje diplomados sem trabalho, porque acham que são os reis. Ah, não vou nada para o estágio? Ganhar uma merreca? Meu pai me dá mais que isso. Olha o erro. Minha sobrinha está lá em casa hoje. Ela disse, tio, estou trabalhando aqui só no estágio. Ganho R$300 por mês, mas estou aprendendo muito. Olha só que coisa. Ela se formou em edificações. Ela disse, eu estou fazendo tanto projeto, eu aprendi o que é triangular, que eu nem sabia que existia isso. Estou aprendendo as plantas baixas a entender e hoje ela está fazendo trabalhos para quem está se formando. Isso já ganhei 160 semana passada, porque fiz 2 trabalhos. Olha só, 300 ali, 160 ali, mais 200 ali, e outra está evoluindo, se tornando um profissional melhor para depois ser reconhecido e depois ganhar bem. Mas às vezes o jovem não quer não. Poxa, eu não sou escravo. Porque em casa não sabe lavar um prato, não sabe lavar uma roupa, não sabe ajudar a varrer uma casa, porque vai ser menina se fizer isso. Ou preconceito, não é? Às vezes a gente é preconceituoso. Precisamos preparar nossos filhos. O mundo não é fácil não, gente. O mundo não é fácil não. Às vezes a gente fala tanto da palavra, mas vamos falar também de coisas básicas, lógicas, coisas que a gente, da atualidade que a gente entende. Então o evangelho é um evangelho de obediência em tudo. Jesus disse, dá a César o que é de César. Dê a Deus o que for de Deus. Certo? Então, nós precisamos entender, deixa eu só finalizar dizendo uma frase. O que Jesus fez não nos isenta da nossa responsabilidade. Tá? Graça é a gente entender que o que Jesus fez eu preciso também fazer. Isso é graça. Porque essa graça de que Jesus pagou todo o preço, eu não pago nada, não é a graça de Cristo. Tá?
A graça de Cristo é que ele foi obediente até morte e morte de cruz. Eu também preciso ser obediente. E para ser obediente, eu preciso estar disposto a passar por situações e continuar firme. Isso é importante a gente entender. Tá? Vamos orar. Já deu a hora. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor.